O Brasil e o mundo perderam dois grandes ídolos nesta semana, no começo do ano de 2024. Já começa com dois golpes fortes para o amante do futebol. Primeiro o Zagallo e depois o Franz Beckenbauer. Dois dos três caras que ganharam a Copa do Mundo como jogador e como atleta. O Zagallo primeiro, 4 títulos mundiais, o único homem no mundo a ter 4 títulos mundiais. E agora, nesse último final de semana, o Franz Beckenbauer, então, que também ganhou o Mundial como jogador em 74 pela Alemanha e como técnico em 90 também pelo seu país natal. E esse vídeo aqui, não só uma homenagem, mas eu vou trazer como os dois revolucionaram o futebol, cada um a sua feição, cada um do seu jeito, mudando a forma de jogar de suas posições e mudando também como o futebol é entendido a partir de agora, nessa fase moderna do futebol, pós-Pepe Guardiola e outros grandes expoentes que revolucionaram também o nosso esporte bretão, a nossa grande paixão. Então, deixa o teu like aqui, compartilha o vídeo com seus amigos, também deixa a tua sugestão nos comentários e bora pro vídeo, que essa homenagem aqui tá bastante legal. Vamos começar pelo velho Lobo, Mário Jorge Lobo Zagallo, que nos deixou no último dia 5, com 92 anos de idade. Como eu disse, o único homem a conquistar 4 Copas do Mundo. Campeão como jogador em 58 e 62, campeão como técnico em 70, sendo o primeiro cara na história a conseguir o título como jogador e como técnico, e depois campeão da Copa do Mundo mais uma vez em 1994 como coordenador do time dirigido pelo Carlos Alberto Parreira. O tetra do Brasil, todos os títulos têm a participação do velho Lobo do Zagallo. E o Zagallo revolucionou o futebol como? Já como jogador, já na década de 50 e 60, principalmente com a camisa do Fluminense e outros times também. O Zagallo era um ponta esquerda, um jogador canhoto que tinha a sua habilidade, que conseguia partir para cima do adversário, era um ponta daqueles clássicos, que os times jogavam num 4-2-4 com um ponta esquerdo, ponta direita e dois caras na frente. E o Zagallo, ele revolucionou o futebol vindo da ponta esquerda para o meio campo, ajudando a fechar espaço, sendo um cara mais batalhador, um cara mais guerreiro, um cara mais de entrega física, para poder ajudar o time a recuperar a bola e para poder entregar para os principais craques fazerem a diferença. E foi assim que o Brasil conseguiu seu primeiro título em 1958, com o Zagallo que vinha fechar o espaço do meio campo, abria o corredor para o Nilton Santos, um dos primeiros laterais a ultrapassar, passar do meio campo e fazer parte do ataque. E a enciclopédia no futebol, o Nilton Santos. E assim o Zagallo foi peça fundamental daquele time que estraçalhou os adversários, que a partir da segunda fase teve Pelé e Garrincha como titulares e os dois garotos acabaram com a Copa. O Didi foi o craque daquela Copa, meio campista, o articulador da equipe, mas o Zagallo foi fundamental para aquele time, para que Pelé e Garrincha também pudessem brilhar lá na frente. E essa alteração tática não ficou só enquanto ele foi jogador, não foi uma coisa só que ele implementou em seu tempo de atleta lá no Fluminense e também na seleção brasileira. O Zagallo também fez isso no talvez o maior time da história do futebol mundial. Na Copa de 70, a brincadeira é que o Brasil tinha 5 camisas 10. Não é bem verdade, dizem que Jairzinho, Pelé, Tostão, o Rivelino e também o Gerson, todos eram camisa 10 dos seus times. Não era bem assim, mas a grande verdade é que todos eram grandes craques de bola. E qual que foi a grande alteração dele? Ele colocou o Rivelino como um ponta esquerda. O Saldanha já usava o Tostão como centroavante, muita gente atribui aquele falso 9 do Tostão ao Zagallo, mas o João Saldanha já experimentava isso antes das eliminatórias para a Copa, um pouco antes de ser demitido. Inclusive uma das grandes brigas que houve com a direção da CBD na época e também com o presidente foi que ele tinha que escalar o centroavante, o Dadá Maravilha, mas ele queria jogar com o Tostão. Não foi bem assim, foi por causa de uma crítica do Pelé que o João Saldanha caiu, mas essa é uma outra história. O Zagallo coloca o Rivelino como um ponta esquerda, o Rivelino vem articular o jogo por dentro junto com o Gerson e com o Pelé, e quem estava ali por aquele setor caía pela esquerda. Ora o próprio Rivelino, ora também o Gerson, o próprio Tostão saía da referência, o Jairzinho virava um centroavante e o Tostão abria espaço por aquele lado. Inclusive, pega o Brasil e Inglaterra de 70. O Tostão faz o cruzamento da esquerda e o Jairzinho dentro da área acaba fazendo o gol na trave contrária. Então, o Zagallo influenciou o futebol nessa mudança. O 4-2-4 vira 4-3-3 a partir da implementação de Mário Jorge Lobo Zagallo como jogador, já em 58 na Copa, e depois como treinador na seleção de 70. E hoje em dia a gente não vê mais 4-2-4, O 4-3-3 é a tática que a gente vê aí na maior parte dos times. Alguns jogam com 3-4-3, como o Guardiola, por exemplo, às vezes um 3-5-2 também, mas os times, na sua maioria, jogam com 3 atacantes, linha de 4 atrás, e o Zagallo
foi o primeiro que implementou isso, foi o cara que mudou a forma do futebol ser enxergado taticamente. Inclusive você está vendo ali o Pirâmide Invertida, fala bastante do papel do Zagallo, meu livro de cabeceira, meu livro favorito, sobre esse papel que o Zagallo teve de mudar a forma do futebol ser jogado. O Beckenbauer também fez isso de uma forma um pouquinho diferente e eu vou contar já já, antes eu tenho um recadinho especial para você. Para jogo agora com dois parceiros, pessoal da Formare Compensados e pessoal da Ritroy. Formare Compensados que, claro, faz o melhor compensado do Brasil, com atuação também nos esportes, cedendo aquele compensado de piso antiderrapante para os shows nas grandes arenas, grandes estádios do Brasil. Você já viu, você já ficou lá, não acaba prejudicando o campo. E a Formare também serve compensado para o pessoal da Fórmula 1 para montar as arquibancadas móveis lá no GP de Interlagos. Tem bastante atuação nos esportes e atuação aí nas principais obras que são feitas no país. Então, se você quer fazer a sua obra, precisa do melhor compensado do Brasil, entra aqui na descrição do vídeo e pega o contato deles, liga lá na Formare Compensados que você tem um desconto especial. E também o pessoal da Ritroy, esses aqui são parceiros novos, está aqui uma das camisetas da coleção Lazy Summer. Vou deixar o contato da página deles aqui embaixo, o site também, para vocês verem. Essa coleção tá bem legal. Essa camisa também é deles, então aquelas camisas básicas. Tem camisas também com outros detalhes, mas mais meu estilo. O pessoal me conhece e mandou aqui de presente aqui para Jogo, para essa parceria nova. Se você quer ver os produtos, entra na página do Instagram deles, está aqui na descrição do vídeo. E também pega o nosso cupom TAPRAJOGO10, você vai ganhar um desconto de 10% na sua compra lá com o pessoal da Ritroy. Agora vamos falar do Beckenbauer, que foi outro que revolucionou a forma de jogar futebol e a forma de se entender a posição em que ele jogava. Afinal, qual era a posição do Beckenbauer? Muita gente fala que ele era zagueiro, muita gente fala que ele era volante. O Beckenbauer revolucionou a posição de líbero no futebol mundial. Nas Copas de 66, quando ele tinha apenas 20 anos, e 70, quando ele faz a participação no jogo do século, a semifinal, se você quiser ver, pega aqui no YouTube, tem esse jogo completinho. Semifinal da Copa de 70, Alemanha e Itália, jogo empatado no tempo normal, na prorrogação, a Itália vence 4-3 e o Beckenbauer de tipoia acabou machucando a clavícula. Ele faz um jogaço e ele jogando ainda como um volante em 70. Mas depois, no Bayern de Munique, tricampeão da Champions, e também na Alemanha, campeão da Copa do Mundo de 74, o Beckenbauer recua e vira um líbero. Até então, naquela época no futebol, muitos times usavam líbero, inclusive vários times italianos. A Itália da final de 70 utilizava um líbero, por exemplo, uma linha de 4 com um líbero na sobra contra o Brasil, acabou não dando certo na final. A Inter de Milão, campeã da Champions, usava também esse sistema de líbero. Muito do catenaccio italiano tinha o líbero como o principal jogador, né? Aquele esquema, aquele ferrolho para você marcar o adversário e conseguir sair em velocidade no contra-ataque. O líbero tinha um papel fundamental de visão de defesa, de cobertura da sua defesa para não deixar os atacantes livres na cara do goleiro. E o Beckenbauer virou um líbero que sabia atuar com a bola e que saía para o jogo. Então o Beckenbauer influencia e muito esse papel. Ele já joga assim em 74, como capitão, inclusive, no título da Alemanha Mundial naquela edição contra a grandíssima Holanda do Johan Cruyff. Pegou o carrossel holandês e conseguiu a vitória de virada na final da Copa do Mundo. O Beckenbauer revolucionou essa posição. Um cara que tinha essa leitura defensiva, fazia muito bem essa leitura, fazendo a cobertura dos zagueiros, e que quando a Alemanha tinha a bola, quando o Bayern de Munique tinha a bola, saía para o jogo, ajudava a criar jogadas, mais ou menos naquela posição do primeiro volante construtor, como um Pirlo, por exemplo, um cara que conseguia ter essa leitura, achar os passes para os companheiros e chegar à área quando era necessário. O Beckenbauer foi um cracaço de bola. Claro, eu não vi o Beckenbauer ao vivo, mas pude assistir, como dei o exemplo da semifinal da Copa de 70, diversos jogos dele com a camisa do Bayern, com a camisa da Alemanha, graças a esse advento aí maravilhoso da internet e esses vídeos que a gente tem à disposição no YouTube. Tem vários jogos completos em que o Beckenbauer faz grandes partidas e pude acompanhá-las, então falo com conhecimento de causa sobre esse grande jogador que ele foi e mudando a forma como o futebol enxergava os defensores. Pega hoje, defensor com bola, quantos grandes craques, quantos jogadores que jogam atrás e que hoje valem 100 milhões de euros, talvez até mais, no futebol mundial. Por quê? Porque jogam com bola, ajudam a construir o jogo lá de trás. E todos os grandes times do mundo não tem mais aqueles zagueiros brucutus, aqueles caras que dão um bicão pra frente. Todos têm caras que constroem o jogo a partir de trás, inclusive vários volantes virando zagueiro nos últimos anos por conta disso. A gente tem isso acontecendo graças à revolução que o Beckenbauer fez no futebol.
Então fica a homenagem aqui, a visão tática desses dois grandes ídolos da história do futebol mundial, os dois primeiros homens a conquistarem a Copa do Mundo como jogadores e como treinadores, e caras que deixaram um legado tático e também, claro, histórico para a história da nossa grande paixão, que é o futebol, não só brasileiro, mas o futebol mundial. Gostou desse vídeo? Então segue a gente aqui no canal, aqui no YouTube, compartilha com seus amigos, claro, deixa o teu like, que é muito importante pra gente, e deixa teu comentário, porque a nossa discussão, o nosso debate está sendo muito legal, eu tenho curtido demais. Então eu espero você em todas as nossas redes sociais, tem o nosso Linktree aqui embaixo com todas elas, Instagram, Twitter, Facebook, também TikTok, Kawaii, além, claro, do próprio YouTube. Eu espero vocês para que a gente construa aí mais vídeos bacanas, mais discussões legais durante esse ano de 2024. Combinado? Tá para jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.